E aí galera, beleza? Então na nossa aula a gente vai ver um pouco mais sobre a questão da tabela periódica, sobre como que a gente chegou nela, né? O motivo da tabela periódica ser da maneira que ela é e como que a gente consegue observar a tabela por uma outra ótica, que é o que eu já tinha comentado com vocês. Então vamos lá. A gente vai passar aqui alguns tópicos, né? Desde a história da tabela periódica até a nossa construção e o entendimento do que se trata a tabela periódica. E a gente vai vendo aos poucos aqui como que a gente conseguiu chegar nesse modelo que até hoje funciona muito bem. Não é à toa que até hoje a gente utiliza a mesma tabela periódica. Então vamos lá. Quando é que começou essa história toda? Primeiramente, a gente sempre teve o interesse de organizar os elementos. A princípio, a gente tinha alguns elementos conhecidos há muito tempo já, porém, a gente percebia que alguns deles eram diferentes entre si. Alguns eram os gasosos, alguns eram líquidos, alguns eram os metálicos, e os poucos líquidos, né, que tem, na verdade, ou pouco líquido, na verdade, a gente tem essa relação de tentar encaixar eles em padrões, tentar encontrar algo que faça sentido eles serem diferentes ou eles serem iguais. E aí vem a tentativa da gente tentar organizar esses elementos ali de diferentes maneiras. Então a gente teve várias tentativas ao longo da história de tentar organizar, mas sempre tinha algum erro, sempre tinha algo ali que deixava a desejar. Então aparecia um elemento novo, era descoberto um elemento novo, e ele fugia totalmente aquele padrão que estava se construindo, ou então eles faziam, na teoria funcionava muito bem a organização, na hora de colocar em prática, organizar os elementos, parecia que não fazia o menor sentido aquela organização. Então a gente já teve vários tipos de organização, várias tentativas, tá? Mas a que a gente tem como mais perto de chegar no modelo atual é a nossa primeira tabela periódica, que, né, eu digo primeira tabela periódica não por ela ser a primeira, mas a primeira tentativa que deu origem à que a gente conhece hoje em dia. Então, o que que a gente vai levar em consideração aqui? Meyer e Mendeleev eram dois cientistas ali que na época faziam trabalhos individuais. Então eles não tinham contato, eles não tinham de nenhuma maneira ali um modo de trabalho em conjunto, nem nada. Eles tinham trabalhos individualizados ali, cada um pesquisando a sua maneira. Só que ambos chegaram em uma mesma conclusão. E se a gente tentar organizar esses elementos por ordem crescente de massa atômica? Nessa época, a massa dos elementos era algo que estava sendo muito investigado, tá? Então a gente estava buscando ali conseguir finalmente saber a massa de determinados elementos, da gente entender a proporção dentro de uma reação de massa, que a gente já viu isso, né? Lei de Proust. Então a gente estava meio que nessa vibe de massa, de grama, quanto de grama que reage, e a gente se limitava um pouco a isso por conta da tecnologia da época. Então não fazia, não era uma maluquice, né? A gente tentar organizar a tabela por ordem crescente de massa, e foi o que foi tentado. Só que aqui a gente encontrou alguns probleminhas, por isso que a gente chama de primeira lei periódica, porque a gente vai corrigir ela posteriormente. Qual que era o grande problema? Quando a gente tentava organizar esses elementos ali, a gente percebia que elementos muito distintos, que não tinham nada a ver, estavam muito próximos. Por exemplo, se a gente tentar organizar por ordem crescente aqui, o argônio, a massa dele é 39,948. Do cálcio é aproximadamente 40. Ou seja, a massa desses dois caras aqui, se a gente não fosse criterioso, a gente poderia falar ali que a massa é praticamente a mesma coisa, né? Só que a massa de ambos ela é muito perto, porém muito diferente, ambos os elementos. O número atômico deles também é muito próximo, 18 e 20. Então, pela lógica, esses dois elementos devem ser parecidos também. O número atômico, a massa é muito próxima. A massa, como a gente está pegando somente número crescente de massa e focando apenas nelas aqui, a gente praticamente tem um decreto que esse elemento é parecido com o outro. Porque se a gente colocar na nossa ordem crescente de massa atômica, vai ficar um e logo após vem o outro. Só que o argônio é um gás.
o cálcio é um metal. O argônio é um gás nobre, tá? Que a gente vai ver ainda nessa aula do que se trata. Mas um gás nobre, ele tem a capacidade de ser muito inerte. Então ali ele já é estável, ele não reage muito com as coisas, ele está tranquilo ali, a maneira que ele é, então ele não tem essa vontade, ele não tem essa tendência em reagir com as coisas. Então aqui a gente diz que esse gás ele é mais inerte, ele não tem uma tendência de ser muito reativo, não existe um perigo dentro dele ali. Já o cálcio é extremamente reativo. E se a gente olhar agora a massa e as características de cada um, a gente está vendo que são completamente os opostos uns dos outros. E isso estava acontecendo muito, porque quando Mendeleev e Meyer eles propõem essa primeira lei periódica ali, a gente já tem elementos conhecidos, e com aqueles elementos conhecidos, até que fazia sentido, estava batendo, estava fazendo sentido aquela ordem ali. Só que à medida que a gente foi descobrindo elementos e novos elementos, a gente ia se perdendo porque não estava mais encaixando. Não fazia mais sentido a gente colocar, por exemplo, esses dois próximos uns dos outros. Então, era necessário a gente reformular essa organização. E aí, isso só foi possível através de um cara chamado Moseley. Moseley foi um cientista ali que ele estudava a radiação raio-x. E o que Moseley fez que revolucionou toda a nossa ideia de tabela periódica? Ele começou a bombardear, tá, metais e diferentes metais com elétrons aqui em alta energia, elétrons excitados. Então, Moseley, a partir desse experimento que ele fez aqui, de bombardear um metal, ele percebia que cada metal que era substituído, cada metal que era colocado ali, emitia uma frequência diferente de raio-x. Então significava o quê? Que algo nesses metais era diferente, porque cada um emitia uma frequência de raio-x diferente. Os elétrons em alta velocidade, em alta energia, estavam ali? Estavam, a gente não tirou eles em nenhum momento. Só que o metal a gente estava trocando. Então a única coisa possível para emitir raios-x diferentes aqui era a possibilidade de ter algo em cada metal de elementos diferentes único. Então o metal cobre, na hora que eu coloquei ali para fazer o experimento, ele me deu uma frequência tal de raio-x. Só que na hora que eu fui fazer com cobre, a frequência mudou. Então existe algo que é diferente entre o nosso cálcio e o nosso cobre. E aí ele atribuiu isso daqui à nossa carga nuclear. A partir dessa frequência aqui, Moseley conseguiu chegar em um valor de carga nuclear que seria a carga que está presente no núcleo desses elementos. Então a carga presente no cálcio, no núcleo do cálcio, no núcleo do cobre e todos os metais que ele foi fazendo esses experimentos ali. Posteriormente, essa carga nuclear foi chamada de número atômico. Por isso que a gente fala que o número atômico é equivalente ao número de prótons, porque a partir dessa radiação raio-x aqui que era emitida, a gente conseguia estimar a carga nuclear, ou seja, saber quantos prótons tinha no núcleo daquele elemento que compunha aquele metal que estava presente no experimento. E aí, para você não ficar interpretando raios X, a gente trouxe aqui a questão do número atômico, onde a gente simplifica esse valor da carga, que é o número de prótons, para número atômico. E aí, a partir desse experimento, quando teve essa percepção de, pô, ele está mudando os metais, cada metal tem elementos diferentes, significa que cada um deles, por emitir uma radiação raio-x diferente entre si, cada um deles vai ter uma carga específica. Ou seja, cada um vai ter um número de prótons no seu núcleo. E é isso que caracteriza um elemento químico. Quando você tem um elemento químico com um próton, só existe aquele elemento com um próton. Não existem dois, três, só aquele. Quando você tem dois, só existe aquele que tem dois. Então, o número atômico, igual vocês já sabem disso, né? Já estudaram sobre essa parte, a gente costuma falar que ele é o CPF do seu elemento, só tem esse, é o único dele. O hidrogênio sempre vai ter 1 de número atômico, e não há nada no universo que vá mudar isso. Porque se você quiser um hidrogênio com 2
de número atômico, você não está mais falando do hidrogênio, você está falando do hélio. Então aqui você vai mudando. E com essa descoberta de Moseley, começou-se a discutir novamente aquela lei periódica. Beleza. Se com massa não estava funcionando, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma lógica nesse número atômico? Será que se a gente tentar organizar a nossa tabela, os elementos, a partir de um número crescente de número atômico, a gente consegue deixar eles bonitinhos lá na tabela? Será que a gente consegue organizar finalmente? Porque fazer a tabela periódica é muito fácil. Por quê? Se você tem aí uma série de coisas na sua casa e você começa a organizar, você vai organizar seu quarto, e aí de repente, mês que vem, começa a ganhar um monte de presente. Você vai ter que começar a reorganizar tudo novamente. E aqui na lógica da tabela periódica, a gente não queria reorganizar tudo de novo. A gente queria montar uma tabela onde, beleza, você descobriu um novo elemento, a gente já sabe onde ele vai ficar. Ah, você descobriu outro? Beleza, a gente já sabe onde ele vai ficar. Por quê? Porque essa tabela tem que fazer sentido. Os grupos que a gente vai formar, eles têm que ter elementos parecidos. Então, se eu estou descobrindo ali um elemento que ele está próximo do enxofre, eu já sei que ele vai se parecer com o enxofre. Eu já sei que ele vai ter algumas características próximas ali. E aí, essa lei periódica, a gente finalmente conseguiu montar uma tabela com os elementos já existentes e prever os futuros. Então, a gente estava já imaginando aonde poderia ficar aquele elemento que ainda não foi descoberto. E aí, essa segunda lei periódica dá origem à tabela periódica que a gente conhece hoje em dia. Então, a nossa tabela ela é organizada em bloquinhos aí. A gente tem aqui as nossas colunas, e já já a gente vai falar sobre elas. Essas colunas aqui, elas vão ser numeradas de 1 a 18. E a gente vai entender o motivo disso. Lá embaixo, vocês vão observar que tem essa parte que parece que está fora da tabela, mas ela não está fora da tabela. O que acontece é que todos esses elementos aqui eram para eles estarem aqui. Então a nossa tabela ela ficaria mais ou menos com esse formato. A parte maior aqui, a segunda coluna, e aí lá embaixo a gente ia ter essa parte comprida. Deixa eu colocar aqui para cima, que aí vocês vão ver a imagem. Era para ficar essa parte comprida, que está aqui embaixo, e aí sim a gente teria essa daqui, ó. Então, ficaria assim, e aí a outra parte lá em cima. Então era para a nossa tabela periódica ela ser um pouco mais espichada, né? Ela ser um pouco mais compridinha. Para não ficar uma tabela muito grande, a gente pegou todos esses elementos que eram para estar aqui e a gente colocou lá embaixo. E isso também vai fazer sentido já já. Então a tabela aqui em si, ela vai ser estruturada dessa maneira. Colunas que vai de 1 a 18, e se vocês perceberem, a gente também vai ter aqui uma quantidade de linhas. E se você olhar bem, você tem 7 linhas no total. E isso também vai fazer sentido já já. Então a coluna, ela tem, a nossa tabela, ela tem 18 colunas e 7 linhas. Cada tabela periódica, ela vai trazer informações ali que são úteis àquele contexto. Nesse caso aqui é uma tabela periódica utilizada, né, e retirada diretamente do site da tabela periódica. No caso de provas, vestibulares, eles podem ter a sua própria tabela periódica, mas geralmente essas informações aqui estão contidas lá, que é o símbolo. Às vezes eles colocam o nome do seu elemento, né, o lítio aqui, por exemplo. Eles colocam um número atômico e o número de massa. Para você fazer uma prova de química, é necessário você ter uma tabela periódica. Não existe ninguém que vai ficar decorando, e muito menos é necessário decorar, porque tabela é feita para consulta. Então você tem que saber consultar a tabela e o que é a tabela. Acima de tudo, você saber que existe ela, tem que entender por que ela tem 18 colunas, por que ela tem 7 linhas, porque isso vai facilitar para você. Então aqui é a tabela que a gente tem. A do livro vai ser diferente, a da prova vai ser diferente, mas todas elas vão ser a mesma lógica, certo? E aí, a gente tem
essa estruturação da tabela periódica, onde cada coluna dessa aqui a gente chama de grupo. Ah, mas eu já ouvi falar que chamava de família, chamava de 1A, 2A, não sei o quê. Não. Hoje em dia, a gente tem ali uma regra que fala que essas colunas a gente vai nomear como grupo. Grupo do tal, grupo dos metais alcalinos, grupo dos metais alcalinos terrosos e assim por diante. Não é mais família, tá? A gente fala grupo. E a gente também vai ter aqui as nossas linhas, né? Não sei nem se o nome correto seria linhas, mas vocês entenderam a lógica, né? A parte ali que vai ficar na horizontal. Essa parte na horizontal a gente chama de período. Então, quantos grupos a gente tem na tabela periódica? Que são as colunas. Eu tenho 18 grupos, né? Vou colocar até no plural aqui. E linhas, a gente tem quanto? A gente contou que tem 7 linhas, então eu tenho 7 períodos na tabela periódica. Cada grupo ali vai ter um nome, tá? Às vezes vai ser um nome específico, às vezes vai ser um nome genérico. E a gente vai aprender como nomear esses dois. Lá na nossa primeira coluna, onde está o hidrogênio, a gente vai falar que os elementos presentes naquela primeira coluna se chamam metais alcalinos. Os que estão na minha segunda coluna, a gente vai chamar de metais alcalinos terrosos. Certo? Então, cada colunazinha ali, a gente vai tendo um nome específico para ela. No caso, né, dessa coluna 1, a gente remete aos compostos que esses metais podem formar, que são ali na grande maioria metais alcalinos, e também tem uma partezinha ali que vai trazer do latim, enfim. A gente não precisa entender também a origem do nome. Mas esses nomes eles remetem a algumas configurações, né, algumas propriedades, geralmente em latim, só que nem todas as nossas colunas vão ter um nome específico tipo esse. Que eu poderia falar simplesmente para você, grupo 1 é o grupo que está o hidrogênio. É um nome, é uma identificação, mas tem um nome específico. Não é você falar o grupo do hidrogênio. É o grupo dos metais alcalinos. E mais, se vocês olharem aqui, o hidrogênio, nessa tabela que a gente está usando, ele está lá na primeira coluna, ele está diretamente ligado, né? Como se aqui ele fizesse parte daquela estrutura ali do primeiro grupo. Mas o nosso hidrogênio, ele não tem família. Ele não tem grupo. Como assim? Porque o hidrogênio, ele não tem nada a ver com aqueles outros elementos ali. Ele simplesmente tem uma configuração eletrônica parecida. O hidrogênio por si só, ele tem características de vários elementos ali, é como se ele fosse um misto. Só que ele não consegue se encaixar com a lógica de estar presente na primeira coluna. Ele tem uma outra característica ali, mas isso não o torna pertencente. Ele não vai ter certas características que a gente poderia falar, o hidrogênio realmente é um metal alcalino. Primeiro, o hidrogênio não é um metal, né? Então, o hidrogênio, a gente fala que ele não tem grupo. Existem tabelas periódicas onde o hidrogênio ele vem separado lá em cima, longe, para mostrar que ele realmente não pertence a nada. Ele está distante dessa lógica ali. Então, na nossa segunda, a gente sabe que é os metais alcalinos terrosos. E agora, porque a gente tem muitas colunas para nomear. Todas essas daqui e as outras lá do outro lado. Quando a gente não tiver um nome específico, você vai falar o seguinte. Então aqui eu vou botar um X para simbolizar não tem um nome específico. Grupo do... E aí você fala o elemento que vai encabeçar a sua coluna. Por exemplo, aqui é o 3. Não existe um nome específico para o grupo 3. Mas aqui a gente tem um escândio. Então seria o grupo do escândio. Todos esses aqui que estão no meio, nessa parte mais amassada da tabela, eles têm essa nomenclatura. Grupo do ferro, grupo do cobalto, grupo do manganês, grupo do crômio, do vanádio, por aí vai.
ou você pode simplesmente falar o número dele, né? Mas aqui a gente está falando da nomenclatura, o nome em si e não o número da coluna. E isso aqui vai se estender até aqui, na coluna 16. Então, coluna 13, qual é o nome? Grupo do boro. 14, grupo do carbono. 15, grupo do nitrogênio. E aí, chegando no 16, a gente volta a ter nomes específicos. Grupo 16, então, é os calcogênios. E grupo 17, a gente tem os halogênios. E o último são os gases nobres, que a gente viu agorinha. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, o argônio, que era daquela antiga configuração da tabela periódica, ele está aqui. E o cálcio, que estava muito perto do argônio naquela situação, está bem aqui, ó. Está lá do outro lado. Agora sim faz sentido. O argônio está em um grupo, né, que é chamado gases nobres, coluna 18, onde estão elementos ali que eles têm características parecidas. Que característica tem os gases nobres? Eles são praticamente inertes. Eles não reagem com as coisas. Eles existem ali e está de boa. Agora o cálcio, se você deixar ele longe ali em contato com o oxigênio, ele vai pegar fogo, ele vai explodir. Se você jogar uma pedra de cálcio na água, vai explodir também. Então ele é extremamente reativo. Então eles realmente têm que estar longe um do outro. Beleza. Essa questão da tabela periódica aqui conseguiu fazer com que a gente prevesse vários tipos de elementos, né? Então, essa tabela é a nossa tabela preenchida. Mas, antes dela estar preenchida com todos os elementos, a gente já sabia qual era o elemento que ia ocupar ali. Ah, tá faltando um elemento que tem número atômico 84? Tudo bem, eu sei que ele existe. A gente vai descobrir, a gente vai conseguir fazer ele, porque ele vai se encaixar nesse bloquinho que está faltando da tabela periódica. Então, a nossa segunda lei periódica, para além dela ter o fato de organizar os elementos, ela também facilitou na previsão de futuros elementos que viriam a ser descobertos ali na época. E aí, a gente entra numa questão agora do seguinte: qual era o nosso objetivo inicial aqui? Era organizar os elementos. Conseguimos? Conseguimos. Conseguimos prever os futuros elementos, né? Se ele vai se parecer ou não com aquele elemento. Conseguimos também. Só que ainda não se tinha uma ideia do porquê que esses elementos eram parecidos. O lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio são elementos extremamente reativos. Por quê? Não se sabia ainda. E aí a gente consegue olhar a tabela através de uma configuração eletrônica hoje em dia. Essa configuração eletrônica a gente consegue através da distribuição eletrônica e ela vai mostrar para a gente o motivo dos elementos terem aquelas características. Por exemplo, aqui a gente tem um bloco S. No bloco S estão apenas elementos terminados em S. Coluna 1 terminou em S1, coluna 2 terminou em S2. Lembra lá que no subnível S só cabe 2 elétrons? Então, a nossa coluna só pode ter duas. Bloco S1, bloco S2. Todo mundo que está aqui vai terminar em S1. Percebam, inclusive, que aqui ele não colocou o hidrogênio, né? Porque ele não pertence aos metais alcalinos, mas ele também termina em S1. Beleza. Essa parte achatada aqui da tabela periódica é o bloco D. Bloco D cabe quantos? Cabem 10 elétrons. Então eu quero que tenha 10 colunas ali. Se no bloco S tem duas porque tem 2 elétrons, o D10 tem que ter 10 colunas. E realmente tem. Aqui é o elemento que termina em D1. E aí o segundo, D2, D3, D4, D5, D6, até chegar aqui no nosso D10. Então aqui a gente já consegue observar o seguinte: a distribuição eletrônica é nada mais do que uma descrição da tabela periódica. E aí a nossa tabela periódica foi montada, foi elaborada ali, só que hoje a gente consegue olhar para ela e ver além de organizar elementos.
eu consigo saber a distribuição eletrônica só batendo o olho nela. Lá do outro lado agora eu tenho um bloco P. P cabe 6 elétrons, então eu quero que tenha 6 colunas. A primeira aqui vai ser P1 e a última vai ser P6. E lá embaixo estão aqueles que terminam em F, que vai do F1 até o F14. Então, se vocês contarem as colunas aqui, vai do F1 até o F14. Então, a nossa tabela periódica ela pode ser escrita sem os elementos. Eu posso escrever simplesmente todas as distribuições eletrônicas só usando a tabela periódica. Posso começar fazendo 1S1, 1S2, aí depois 2S1 e assim por diante. Então, quando a gente olha aqui a nossa tabela, a gente sabe que a coluna está falando o último subnível ocupado com elétrons. Se terminou em S1, vai estar na primeira. Se terminou em S2, vai estar na segunda. Beleza, mas terminou com D. Beleza. Então ele está aqui no meio. Terminou em D1, vai estar na primeira coluna do bloco D. Terminou em D10, vai estar na última coluna do bloco D. Terminou em P1, vai estar aqui. Terminou em P6, vai estar na última também. Terminou em F1, vai estar lá embaixo. Terminou em F14, vai estar lá embaixo. Então ela é muito bem dividida. Aqueles que terminarem em S e P, a gente chama de representativos. E aqueles terminados em D e F, de transição. Tá, a coluna eu entendi. Então significa que eu faço a distribuição eletrônica, eu sei exatamente a coluna. Mas como é que eu faço para saber em qual linha ele está? Em qual período ele vai ficar? Aí a gente entra com a distribuição eletrônica de fato. Por quê? Se vocês lembrarem lá, a distribuição eletrônica ela sempre tem um número que vem maior na frente e um númerozinho aqui em cima. Esse número que vem aqui na frente, ele te fala o nível onde o seu elétron está, a letra fala o subnível e quantos elétrons tem nesse subnível. Então, esse primeiro aqui, ele basicamente está te falando quantos níveis o seu elemento tem. Você fez a distribuição eletrônica e a distribuição eletrônica, o maior número que teve aqui na frente, o maior nível, foi 1. Isso significa que esse seu elemento só tem um nível, uma camada, ele tem uma órbita. Então, na tabela periódica, ele tem que estar no período 1. Ah, então agora é só você juntar as duas coisas. A partir da coluna, é só você olhar o último subnível ocupado. Para você saber em qual linha, para você triangular a localização desse seu elemento, você olha agora o nível, que nesse caso aqui, se for 1, ele vai ficar no período 1 no bloco dos S2, que é exatamente aqui. Fiz a distribuição eletrônica e a gente foi até o nível 7, 7S2. Então ele vai ficar no período 7, no grupo S2. Então dá para a gente descobrir a localização de elementos sem necessariamente fazer a distribuição dele, ou vice-versa, dá para eu saber a distribuição dele olhando a nossa tabela periódica, tá? Na prática, vamos fazer algumas aqui. O hidrogênio, ele tem um elétron. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica dele aqui, vai ficar 1s1. Ou seja, aqui ele tem que estar no período 1, lá na coluna de quem termina no S1. Coluna de quem termina no S1 é justamente a primeira, e ele tem que ser o elemento que está na primeira linha da tabela periódica. Então, ele vai estar no período 1. Por isso que o hidrogênio fica ali, é o primeiro elemento que aparece. Se a gente fizer agora do lítio, ele tem 3 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s1. Então agora o maior número que apareceu aqui foi 2. Então ele não está mais na primeira linha. Ele está na segunda. Além disso, ele terminou em S1. Então ele também vai estar aqui no mesmo grupo, na mesma coluna do nosso hidrogênio. Carbono agora, a gente tem 6 elétrons para ele ali. Vai ficar 1s2, 2s2. Até agora, distribuir 4 elétrons. Quero distribuir 6, então falta mais 2. Depois do 2s2,
2p2. Onde é que vai estar o nosso elemento carbono ali? Você vai olhar a tabela periódica e vai caçar o bloco P. Aqui do lado, inclusive, do carbono, a gente vai ter aqui o nosso berílio, que é o elemento que tem 5 de número atômico. E ele que vai encabeçar o começo do bloco P. Então, quem está aqui termina em P1, quem está aqui termina em P2. Ah, bateu com a distribuição? Bateu P2 aqui, ó. Agora, onde é que está esse carbono? Ele está na primeira linha da tabela, na segunda ou na terceira? Ele está na segunda linha da tabela periódica. Então, ele tem que estar aqui, que é exatamente onde ele fica. Agora, para o titânio. O titânio ele já tem 22 elétrons para distribuir. Então, a gente vai fazer aqui a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até agora eu distribuí quantos elétrons? Eu distribuí 2, 4, 10, 12, 18. Então faltam 4 elétrons. Depois do 3p6, a gente vai para o 4s2. Ainda falta mais 2 para distribuir. E a gente termina com 3d2. De onde que eu estou tirando esses números e letras aqui? Do diagrama de Linus Pauling. Então agora a gente tem finalmente 22 elétrons aqui contados que a gente conseguiu distribuir. Qual que foi o maior número que apareceu ali? E quando eu digo maior, a gente está olhando só esses que aparecem aqui na frente. A gente teve 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. 4 foi meu maior número. Então, o titânio ele vai estar no período 4. Ele está na quarta linha da nossa tabela periódica aqui. Além disso, ele também vai estar onde? Ele vai estar aqui no nosso bloco D2. Então, a gente começa o bloco D, que é aquele bloco mais achatado. Aqui para o lado dele, ele tem mais um elemento, só que aqui é terminado em D1. E do lado dele, termina em D2. Tá? Beleza. Então, vocês estão vendo a lógica aí. Ele está no quarto período e ele também vai ter aqui essa relação que está no bloco D2, tá? E, obviamente, né, pode parecer que ele está no terceiro ali por conta da imagem que eu fui distribuindo aonde mais ou menos ele está. Não é a representação perfeita, que a gente vai olhar já já. E o lantanídeo lá embaixo, a gente vai fazer a distribuição dele. Vou só fazer uma cola aqui para, né, adiantar o trabalho. Então, a gente sabe que até o nosso 4s2, a gente distribuiu 20 elétrons. Então, aqui eu já vou colocar 10, 3d10, e eu distribuí até agora, aí, nesse caso, 30 elétrons. Depois desses 30 elétrons, a gente vai continuar a distribuição, porque eu ainda não cheguei no 57. Ainda faltam 27 elétrons aí. Vou só marcar aqui que aqui a gente tem 30 elétrons. Depois do 3d10, a gente vai para o 4p6, tá? Chegando aqui nesse 4p6, a gente distribuiu 36 elétrons. Depois do 4p6, a gente vai para o 5s2. E aqui nesse 5s2, a gente vai ter que são agora 38 elétrons. Vou colocar aqui para baixo, tá? Continuar ali para baixo. Então, até aqui foram 38 elétrons. Depois do 5s2, a gente vai para o 4d. E se eu colocar 10 elétrons aqui, a gente vai chegar a quê? A 48 elétrons. Então, aqui, 48 elétrons. Depois do 4d10, a gente vai para o 5p6. Então, 48 mais 6 vai dar quanto? 48 mais 6, a gente vai ficar agora com 54 elétrons, certo? 54 elétrons. Depois do 5p6, a gente vai para o 6s2. Esse 6s2 aqui, no máximo, a gente consegue 2 elétrons, porque é o subnível S. Então, aqui a gente só consegue ir até o 56. Tá faltando 1 elétron para eu chegar no 57. Depois do 6F, a gente vai lá
para o 4F1. E aí acabou a minha distribuição. Então, qual desses números maiores, tá? Sem ser os pequenininhos que a gente coloca no subnível, qual foi o número maior? Qual foi o maior nível que a gente distribuiu elétrons? Aí foi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4. Então aqui o período 6 foi aonde a gente colocou o elétron mais longe, na camada mais distante. Então, o meu lantânio, ele está no período 6. Qual coluna ele está? Ele está na coluna do F1. Então, ele está naquela parte separada lá de baixo. Então, aqui a gente previu a localização dos elementos só fazendo a distribuição eletrônica, tá? Assim como você poderia olhar esses elementos e prever a distribuição eletrônica dele. Poderia fazer o inverso. Então, olhando a nossa tabela periódica aqui agora, a gente vai ver o seguinte. O hidrogênio está no período 1 na primeira coluna? Sim. O lítio está logo abaixo dele no período 2, porque a distribuição dele foi 2s1? Sim. S1, segundo período, bateu a localização do lítio. Carbono lá do outro lado. Esse carbono aqui, a gente viu que a distribuição dele acabou 2p2. O maior nível que a gente colocou elétrons nele foi o 2. Então ele tem que estar na segunda linha, segundo período. Mas ele tem que estar no bloco P. O bloco P é essa parte mais alta aqui da tabela periódica. P1, eu troquei o berílio com o boro, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Tá aqui o carbono, bateu também. Depois a gente fez do titânio. A gente viu que na distribuição eletrônica do titânio, o maior nível que ele conseguia distribuir elétrons era o 4, lá no 4s2. E a última coisa que a gente distribuiu o elétron nele, o último subnível que a gente distribuiu, foi o D2, o 3D2, que é aqui do bloco D. Aqui a gente tem o escândio, todo mundo termina em D1 aqui, até o outro lado lá que é o zinco que termina em D10, tá? Lá embaixo agora a gente tem o lantânio, que a gente fez a distribuição eletrônica gigante. O maior período aonde a gente distribuiu o elétron mais longe foi no 6. Mas como é que a gente faz agora? Porque ele está fora da tabela periódica. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Não. Porque lembra, isso daqui nada mais é do que um aumento da tabela periódica. A gente está tirando um pedaço que era para estar ali e colocando em outro lugar, colocando lá embaixo. Então, esse lantânio, na verdade, era para ele estar aqui. Esse outro elemento, que é o actínio, era para estar aqui embaixo. A gente só mudou eles de lugares, esses grupos, para fazer mais sentido essa tabela periódica. Então, aqui no caso, o lantânio, na verdade, ele é do 6º período. Ele está aqui, ó. Então, a gente fez a distribuição eletrônica. O nível mais longe que a gente foi, que tinha o maior númerozinho lá, né, era o 6s2. Então, ele está no 6º período. E na nossa distribuição eletrônica, ele terminou em 4f1, que aqui embaixo todo mundo termina em F. Como ele terminou em F1, ele está na primeira coluna daqueles que terminam em F. Logo, bateu a localização também. Então, o que a gente fez? A distribuição e achou o elemento. Só que, agora eu posso fazer o contrário. Exemplo, silício, ele está no mesmo grupo do carbono. Eu sei que ele vai terminar em P2. E eu sei que o nível mais longe onde você distribui os elétrons nele é o 3, porque ele está no 3º período. O potássio, a gente vai fazer a distribuição dele, e o maior nível onde a gente vai distribuir elétrons é no 4, e ele vai terminar em S1. O hélio, a gente só tem uma exceção aqui, porque o hélio ele termina em S2, tá? Ele não é um bloco, ele não pertence a essa lógica do bloco P. Ele não termina em P, ele termina em S2. Ele está ali porque o gás hélio ele é muito parecido com os outros gases que estão ali, tá? Por conta de uma característica que é a última camada completa de elétrons. E aí a gente pode ir chutando aqui a localização de todo mundo. O enxofre aqui, por exemplo, eu sei que ele vai ter 3 níveis, porque ele está na 3ª linha, no 3º período da tabela periódica. Mas eu também consigo saber quantos elétrons a gente vai ter nesse último subnível dele. Se aqui é todo mundo que termina em P1, aqui P2, aqui P3 e aqui P4, eu sei que quando eu fizer a distribuição eletrônica do enxofre,
ele vai terminar em P4 e o último nível vai ser 3 de camada ali. Então você pode ir deduzindo a distribuição eletrônica ou deduzir a localização a partir da distribuição eletrônica. E é isso que é importante você entender da tabela periódica, porque ela se tornou uma ferramenta de consulta. Só que, a partir do momento que você entende como usar ela além de ser várias letras, vários símbolos e números jogados para você olhar na prova e responder, você entender o motivo dela ser assim te faz entender outros conteúdos mais complexos. Então é como se você tivesse na tabela periódica uma consulta a mais, você tivesse uma cola a mais de um determinado conteúdo. Exemplo, você não precisa decorar o diagrama de Linus Pauling, você não precisa decorar a distribuição eletrônica de ninguém, como que faz bonitinho. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que a tabela periódica tem sentido eletrônico, dá para você saber por que, que o hidrogênio está ali, por que, que o manganês está ali, por que, que o carbono fica naquele lugar, você não precisa mais do diagrama. Você tem uma cola a mais de como vai ser a distribuição eletrônica do carbono. Então, você entender para além, você vai simplesmente saber metade do conteúdo de química aí só olhando sua tabela periódica, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Vou mandar as orientações aí da atividade para vocês. Vou repetir em sala também, mas eu já vou mandar para vocês verem como é que vai funcionar a dinâmica, tá? Então é isso. Não se esqueçam que isso de distribuição eletrônica e tabela periódica é essencial você entender por que que tá ali aquele elemento. Ah, é por causa da distribuição? Sim. Por isso que eles são parecidos? Sim. E aí por diante, que a gente vai discutir mais isso. E vocês vão usar isso a favor de vocês na dinâmica, tá? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.